Oi gente, tudo bom? Aqui tudo ótimo, graças a Deus. Bom, esse vídeo é para contar para vocês mais um relato projetivo. É uma projeção que eu tive há um tempo atrás. Eu acho que eu já até citei ela em um dos vídeos, mas eu decidi gravar esse vídeo separado para poder dar uma ênfase nessa projeção, que foi muito especial para mim. Nessa projeção, eu fui diretamente para um lugar onde meu avô estava. Meu avô já era desencarnado fazia um tempo, eu acho que já há uns 5 anos, e eu fui até a casa dele. E quando eu cheguei na casa, ela estava do mesmo jeitinho que era na nossa época, né, quando meu avô era vivo, quando nós íamos visitar ele lá. Teve até uma época que nós moramos com meu avô nessa casa. Então ela estava do mesmo jeito, assim, de forma geral não percebi nada de diferente. E o meu avô apareceu na varanda da casa. E aí eu fiquei muito feliz de vê-lo, né? E eu perguntei, vô, como é que o senhor tá? Eu tava feliz, mas eu tava ao mesmo tempo um pouco preocupada, por isso que eu fui até lá. E ele me falou, filha, não tô muito bem. Ele falou assim, tô mais ou menos. Aí eu falei, mas por que, vô? Aí ele me levou pra dentro da casa, nós sentamos no sofá, que eu não me lembro daquele sofá existir, e a casa tava vazia, né? Esse foi engraçado. Só tinha aquele sofá ali. Nós sentamos e meu avô começou a falar. E ele tinha uma expressão triste, uma expressão assim de pesar, uma expressão infeliz. Ele não estava feliz. Ele não estava sofrendo assim aquele sofrimento pesado, mas ele estava infeliz, desanimado, né? E eu conversava com ele. Eu falava muito com ele, mas eu não me lembro exatamente do que eu falava pra ele. Mas eram várias coisas, eu tentava elucidar ele, tentava explicar. E ele também entendia, mas aí ele fazia que não. Enfim, foi uma conversa bem longa. Mas eu não me lembro detalhes dessa conversa, gente. Eu só me lembro que foi bem longa, que eu falava várias coisas pra ele. O meu avô estava um pouco diferente, eu achei. As roupas eram as mesmas que ele costumava vestir. Ele sempre punha uma camisa de botão, de manga, né, curta, com um bolsinho aqui, que ele punha vários papeizinhos dele, documento, anotações, ele punha tudo ali. E ele deixava pendurado um chaveiro de couro, era até bem longo, assim, era um chaveiro de couro longo, e embaixo ficava um molho de chaves. Ele deixava pendurado, assim, na calça. Também, mesma coisa. Mas eu percebi que ele estava um pouco inchado, principalmente na parte do abdômen. E o meu avô sempre foi bem magrinho, né? Nunca foi, assim, gordinho, rechonchudo, nada disso. Eu achei aquilo estranho. Mas, enfim, quando a gente tá no astral, a gente modifica o nosso perispírito, né? Então, pode haver deformações, sim. Ele não estava muito deformado, mas estava um pouco. Mas, assim, foi uma projeção muito especial, porque eu senti que eu tinha que ir lá conversar com ele e eu conversei. Eu acho que, de alguma forma, alguma coisa deve ter ficado. Eu não sei qual foi o desfecho da projeção, mas eu sei que foi uma coisa boa, tanto para mim quanto para ele. E foi isso. Foi rápido, foi simples, mas foi muito especial para mim. E eu tive essa projeção depois de 5 anos dele ter falecido, né? Então foi muito bom. Claro, eu queria que ele estivesse bem já, mas na verdade ele estava aqui ainda, né, no plano físico, no umbral. Aquela casa ali era a casa que ele plasmou do mesmo jeitinho que ela existiu antes, né, que era a casa dele, onde ele morava. E ele construiu aquele mundinho dele de acordo com o mundo que ele vivia quando ele estava encarnado. Então, assim, não fiquei feliz de vê-lo nessa situação, mas o meu avô, enquanto ele estava vivo, ele não acreditava muito na espiritualidade. Ele tinha um pouco de... ele... não é receio, mas ele se negava um pouco, ele não queria se abrir para aquilo. No final, quando ele morou conosco, porque meu avô ficou doente, né, ele teve úlceras na perna e teve também uns problemas de coração, ele teve arritmia cardíaca, então nós pedimos para que ele viesse morar conosco, né, para que qualquer coisa ali a gente desse um auxílio para ele, que ele já estava meio fraquinho. Então, nesse finalzinho da vida dele, enquanto ele estava conosco,
ele começou a ler algumas coisas. E em casa sempre teve muita leitura, meus pais, nós gostamos muito de ler. E aí ele deu uma animada e começou a ler alguns romances espíritas, né? Porque a minha base é espírita kardecista, meus pais são espíritas kardecistas. Então sempre tem muitas coisas, muitas leituras kardecistas em casa, na casa dos meus pais, né? Então ele começou a se animar um pouco, a ler mais, começou a querer entender, só que já estava um pouco tarde, então não deu para ele entender muita coisa. E então acho que por conta disso ele preferiu ficar aqui, né? Ele não conseguiu ler mais a fundo, entender melhor o que o não querer entender, o não querer evoluir, né, no sentido espiritual, traria para ele, depois que ele desencarnasse. Ele não chegou nesse ponto de estudo. Ele leu alguns romances, entendeu algumas pequenas coisas, né? Então, por conta disso, eu sinto que ele ainda tá lá. Mas é o processo de cada um, né, gente? Então, eu fui lá, eu conversei com ele. A pessoa tem que querer. Ela tem que querer entender. Ela tem que querer sair daquela situação. Ela tem que querer melhorar. E só ela pode querer isso. A gente não pode querer pela pessoa. A gente pode ir lá, né, tentar conversar, mas nunca incutir uma ideia dentro da cabeça. Não tem como, isso tem que partir de dentro da pessoa. Aí só assim ela vai conseguir uma mudança, né? Então o que a gente pode fazer é sempre orar, é sempre rezar, é sempre mandar energias positivas, mandar luz, né? Pedir pela pessoa para que uma hora ela desperte e peça ajuda. E é isso que eu faço pelo meu avô. Eu espero que muito em breve ele esteja bem e se recuperando nas colônias espirituais. Então é isso, gente. Queria compartilhar com vocês essa projeção que foi muito especial para mim. E se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha aqui e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!